Antônia. Bom dia. Hoje nós iremos resolver os exercícios propostos para vocês na aula passada, ok? Mas antes disso, procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e seu caderno. Nós vamos iniciar na página 345, questão 1, que diz assim: em relação à nova república, é coerente afirmar: o plano cruzado no governo Sarney marcou o processo de estabilização da economia brasileira, pondo um fim à especulação financeira e à centralização da renda. Letra B. O processo eleitoral de 1989 confirmou-se a implantação da democracia no Brasil, com a participação de candidatos de várias tendências políticas, em que o vencedor no final do segundo turno foi o candidato do PT, Lula, que assumiu a presidência pela primeira vez. Esse item já está totalmente errado, porque o Lula ele assumiu a presidência do Brasil em 2002. O Plano Real, lançado no primeiro ano de governo do Fernando Henrique Cardoso, deixou o povo brasileiro no período de expectativa de consumo. Após as eleições de 1998, foi substituído por outro plano, que causou grande frustração na população, com a perda do poder aquisitivo. D. O Plano Collor, que ficou marcado pelo confisco das poupanças, tanto garantiu a segurança dos direitos sociais dos trabalhadores, como rejeitou as imposições neoliberais do FMI. O governo Lula, um dos principais aspectos da política social é o programa Fome Zero, que caracterizava muito claramente a preocupação do governo com as camadas mais humildes do país. Então, a resposta correta dessa questão é o item E, de escola. Segunda questão diz assim: a eleição de Fernando Collor para cargo de presidente da República, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores, movimentou politicamente o Brasil. O governo de Collor surpreendeu pelo equilíbrio do presidente como um estadista bem informado. B. Teve apoio incondicional dos grandes partidos políticos durante seu governo. Prometeu amplas e renovadoras políticas de modernização econômica. Consolidou a democracia no país, isolando as oligarquias anacrônicas, ou impediu a entrada do capital estrangeiro nos negócios nacionais. Na campanha dele, ele prometia amplas e renovadoras políticas de modernização econômica. Letra C. Questão 3 diz assim: com a volta dos militares aos quartéis e a redemocratização do Brasil, o presidente José Sarney convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi eleita em novembro de 1986. E em 5 de outubro de 1988 foi promulgada aquela que ficou conhecida como Constituição Cidadã. Assinala entre as alternativas aquela que apresenta novidades incorporadas ao texto constitucional brasileiro de 1988. A ampliação da cidadania com a extensão do direito de voto aos analfabetos, criação do habeas data, que permite ao cidadão obter informações relativas à sua pessoa constantes de registros oficiais. B. Ampliação da cidadania com extensão do direito de voto aos maiores de 16 anos, voto facultativo, fim da unicidade sindical. C. Fim da unicidade sindical, obrigação das empresas estrangeiras manterem no mínimo 2/3 de empregados brasileiros. D. Instituição da reeleição para a presidência da República e mandato presidencial de 5 anos. Voto universal obrigatório para maiores de 18 anos. Direito do presidente baixar decretos com a força da lei. A resposta correta dessa questão eles ampliaram a cidadania com a extensão do direito de voto aos analfabetos que até então não votavam e criaram o habeas data, que permitiu ao cidadão obter informações relativas à sua pessoa, constantes nos registros oficiais. Letra A. Quarta questão. Na relação Estado-mercado, o presidente opta pelo privilégio, desde fonte do dinamismo da modernização dos gastos racionais, o mercado com melhor
alocador de recursos, em contraposição ao Estado ineficiente, desperdiçador e irracional. Bastaria o Estado ser passado a limpo para que a crise brasileira fosse superada, conduzida pela economia privada, livre das travas do Estado. Não é uma estabilidade ancorada no desenvolvimento econômico que, ao expressar a força de nossa economia, pudesse determinar a paridade com o dólar pela equiparação das duas economias. É um mecanismo basicamente financeiro, que se apoia na entrada maciça de capitais especulativos, pressionando o preço do dólar para baixo. Os textos identificam, respectivamente, uma crítica à política A. intervencionista do presidente Ernesto Geisel e ao Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. B. autoritária do presidente João Batista Figueiredo e ao Plano Cruzado II. C. liberal do presidente Fernando Collor de Mello e ao Plano Brasil Novo. D. neoliberal do presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Plano Real. Ou populista do presidente Itamar Franco e ao Plano Verão. Esse texto ele faz a crítica ao neoliberal do presidente Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real, letra D. Quinta questão. O período de transição da ditadura militar para a chamada redemocratização do Brasil em meados da década de 80 caracterizou-se por disputas políticas que giraram em torno da possibilidade de ruptura ou continuidade do modelo que havia vigorado até então. Acerca da década de 80 no Brasil, pode-se afirmar que o período foi um período de grande expansão social e econômica, embora fortemente perturbado pelas incertezas quanto à consolidação do modelo democrático. B. forte desenvolvimento da indústria de base e de transformação, ainda que não tenha sido acompanhado por outros setores da economia. C. recomposição da mão de obra, com resultado do declínio das migrações internas, especialmente as do Nordeste para o Sudeste. D. a recessão das atividades econômicas e de crises sucessivas marcadas por uma inflação ascendente, tanto que muitos a consideram uma década perdida. Ou ampla abertura ao capital internacional, propiciando por essa via o aumento do produto interno bruto e o desenvolvimento do Brasil. Letra D, de dado. Questão 6. Em todo o Brasil, donas de casas munidas com tabelas de preço da Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços, a SUNAB, órgão fiscalizador do governo, eram protagonistas de verdadeiras cenas de histeria coletiva. Muitas vezes, diante de câmeras de televisão, se um gerente de supermercado ou estabelecimento comercial era surpreendido remarcando o preço, o desaparecimento das mercadorias dos supermercados foi um ponto alto do desabastecimento, resultado do congelamento de preços. O texto faz a referência ao Plano Cruzado, que, para combater uma elevada inflação, chegou a 80% ao mês. Tinha como base de sustentação econômica o congelamento de preços e salários. A aplicação desse plano ocorreu na administração do presidente José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso ou João Batista Figueiredo. Na aula passada eu falei do governo José Sarney, que foi no governo dele que foi estipulado o Plano Cruzado. Então, letra A. Sétima questão. Desde a década de 1980, vários governos brasileiros adotaram planos econômicos que pretendiam controlar a inflação. Entre as características desses planos, podemos destacar o Plano Cruzado, implementado em 1986, que eliminou a inflação, congelou preços, proporcionou aumento salarial e gerou recursos para o pagamento integral da dívida interna. Essa questão está errada porque ele falou que proporcionou aumento do salário. Não, ele não proporcionou. Esse plano, ele congelou os salários. B. O Plano Collor, implementado em 1990, que determinou o confisco de ativos financeiros e eliminou incentivos fiscais em vários setores da economia. Sim, é esse o item correto. Item B de bola.
Ok, galerinha, nossa aula foi somente até aqui, concluímos mais um capítulo, né? Mas se vocês quiserem rever nossas aulas, acesse o site www.escolapequenoespaço.com.br e não esqueça de acessar nossa agenda eletrônica, ok? Tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.